O vento cortava o campo silencioso, onde os túmulos se alinhavam, e a chuva fininha caía, como se o céu também estivesse em luto. Marcelo se aproximava do túmulo com passos pesados, o olhar fixo no chão, tentando manter a compostura. O som do caixão sendo abaixado parecia um estalo agudo no ar, como se quebrasse a esperança. A dor que ele sentia não podia ser descrita com palavras, e ele sabia que nada poderia preencher o vazio que o consumia. A filha, sua pequena Laura, estava ali, enterrada sob o solo frio. Era impossível acreditar. Laura não merecia aquilo. Ela havia sido uma criança cheia de vida, de sonhos. Ele se lembrava das tardes em que a ouvia cantarolar na varanda, dos risos contagiantes, dos olhos brilhando de curiosidade. Mas aquele brilho já não existia mais. Tudo o que restava era um corpo no caixão, e Marcelo se sentia responsável por não ter conseguido protegê-la. Que dela não havia sido apenas um golpe da vida. Ele tinha falhado, sempre falhou. Ele sabia disso agora, mais do que nunca. Quando Laura o chamou, pedindo ajuda, ele estava tão ocupado com seu trabalho, com a sua vida, que não escutou. Não foi até ela quando precisava. Não a salvou. Eu não pude fazer mais nada. Eu te amo tanto. Ele sussurrou essas palavras no vento, como se, de alguma forma, ela pudesse escutá-las. Mas a dor era insuportável. Como ele poderia continuar, sabendo que sua filha estava no fundo de um túmulo e que ele havia falhado? Marcelo não sabia quanto tempo havia ficado ali, perdido nos próprios pensamentos. Quando olhou para o céu, o telefone no bolso vibrou. Ele pegou o aparelho automaticamente, ainda com a mente absorta, e viu uma mensagem. Ele não esperava nada de bom, mas ainda assim clicou. A mensagem era curta, mas as palavras congelaram seu sangue. Ela não morreu. Laura está viva. Está em um hospital, escondida. Fui eu quem a encontrou. Você precisa vir. Marcelo ficou paralisado. Seus olhos estavam fixos na tela do celular, tentando entender o que acabara de ler. A sensação de que o mundo havia virado de cabeça para baixo tomava conta de seu corpo. Sua filha não estava morta. Como isso era possível? Como ele não soubera de nada? Como ela poderia estar viva? Com as mãos trêmulas, ele fechou os olhos por um momento e, num impulso, pegou o carro. A dor de perder Laura se transformava agora em algo mais confuso, mais assustador. O que ele havia perdido não era apenas uma filha. Era sua confiança, sua compreensão sobre o que acontecia ao seu redor. Dirigiu sem rumo, sem saber ao certo onde estava indo. O hospital ficava a 1 hora de distância, mas parecia que ele tinha sido transportado para outro tempo. A cada minuto que passava, ele sentia o peso da culpa e da angústia aumentarem. Por que ela havia feito isso? Por que fingir sua própria morte? E o que isso significava para ele, para a vida deles, para o futuro? Chegando ao hospital, Marcelo correu pelos corredores sem parar. Ele não sabia o que esperar, nem sabia o que procurar. Só sabia que a filha estava viva. Era impossível, mas de alguma forma, ele sabia que precisava fazer isso. Ir até o fim. Ele entrou na sala que lhe disseram, e a visão que encontrou o fez quase desmaiar. Laura estava ali, pálida, deitada na cama, com os olhos fechados, mas respirando. Ela estava viva, mas o que ele não entendia era o porquê de tudo isso. Um enfermeiro interrompeu. Ela está bem, mas há muito que entender, senhor. Ela estava fugindo de um ambiente de abuso. Foi uma medida desesperada. Ela não queria morrer. Ela queria escapar. As palavras caíram sobre ele como uma bomba. Laura não tinha morrido por acaso. Ela havia fingido a própria morte para escapar de algo muito pior. A dor de Marcelo se multiplicou por 1000. Como ele não havia percebido o que estava acontecendo, como ele não sabia, Laura acordou lentamente. Seus olhos se abriram e ela viu seu pai ali, com os olhos cheios de lágrimas. O silêncio entre eles foi pesado, até que ela sussurrou: "Eu não queria te machucar, pai. Só queria escapar." Marcelo sentiu sua garganta apertar e as palavras não saíam. A dor se misturava com um alívio agridoce. Ele a tinha perdido, mas de alguma forma ainda a tinha de volta. Ele não sabia como, mas sentia que uma nova jornada começava ali. Uma jornada de perdão,
de recomeço, de cura. Ele a abraçou com força, apertando-a contra seu peito. Os dois estavam vivos, mas o que aconteceria agora? Como reconstruir aquilo que havia sido perdido? O que ele poderia fazer para, finalmente, ser o pai que ela precisava? Marcelo sabia que o caminho seria longo e difícil, mas também sabia que ele não poderia deixá-la novamente. Ele estaria lá, dessa vez, para ajudar a curar as feridas invisíveis que ela carregava. E talvez, apenas talvez, fosse possível perdoar a si mesmo. A chuva caía mais forte, como se o mundo inteiro também estivesse começando a chorar.